Estaremos retornando às nossas aulas de nutrição e abordando aqui nutrição de cães e gatos. Observe vocês que o que nós vamos fazer é praticamente uma revisão do que já foi abordado, mas, no caso, focando em cães e gatos. Material sobre nutrição, bons livros, nós temos esse, o Maynard, disponível, é claro, na biblioteca. Nesse momento, infelizmente, vocês não teriam condições de ter ele em mãos, mas esse material vocês podem futuramente, não de imediato, mas futuramente, buscar ali na biblioteca. Esse Maynard é muito bom sobre nutrição animal. Nós também temos esse do Andrighetto, também tem uma abordagem sobre cães e gatos, vale a pena dar uma lida nesse material. Isso aqui já é um livro em espanhol, mas também abordando aí sobre cães e gatos. Não sei se tem na biblioteca esse. Esse aqui vocês receberam, vocês já têm aí em mãos o manual brasileiro, abordando também sobre cães e gatos. Esses dois também podem ser adquiridos ali na biblioteca, sobre cães e sobre gatos. Um bom material aí para manusear. Esse daqui é um material muito bom da Purina, abordando aí sobre cães e gatos. E todo esse material, o que vocês receberam, é esse livro que ele é considerado de bolso, exatamente por estar bem enxugado essa discussão, e abordando também aí sobre a parte nutricional, que é o que nós vamos estar aproveitando esse material e discutindo esse tema de nutrição de cães e gatos. Logo de começo aqui, observe o seguinte: do que o animal se alimenta, que seria proteína, gordura, carboidratos, vitaminas e minerais, o que é considerado essencial é proteína, gordura, vitaminas e minerais. Carboidrato é uma novidade, vamos dizer assim, no trato digestivo que nós colocamos. A partir do momento que nós trouxemos esses animais para próximo da gente, do homem, nós introduzimos no trato digestivo desses animais os carboidratos. E ainda bem que eles têm condições de aproveitar. Como os carboidratos desses itens acaba sendo mais econômico, ele, na verdade, se tornou aí 60% da dieta de cães e gatos também. Bom, então, um detalhe interessante de ser observado logo de início. Como que é o trato digestivo do nosso amigo cão? Observe que o olfato dele, ele é extremamente sensível, 10.000 vezes mais sensível do que do homem. Então, você está virando a esquina, ele já está sabendo que você está chegando. É extremamente refinado o olfato do cão. Seus dentes aí são realmente para rasgar, cortar e triturar. Por isso que ele come de nacos. O cão, praticamente, ele nem saboreia. Ele rasga e engole. Então, ele não tem, talvez até por não ter, vamos dizer assim, papilas gustativas, ele não tem a capacidade de saborear um alimento. É uma característica dele. A saliva, ela não tem uma alfa-amilase. Então, muitas vezes você vê criança ali com um pedaço de bolacha e ela vai, vamos dizer assim, saboreando, porque nós temos uma amilase muito ativa na boca, a amilase salivar. Então, o cão, ele não apresenta essa amilase salivar, mas tem uma amilase muito potente sintetizada pelo pâncreas, a amilase pancreática. Então, ele tem uma capacidade muito boa de utilizar os carboidratos. Nós vamos ver isso mais à frente. O interessante do cão é o seu estômago expansível. Por isso que, muitas vezes, é recomendada apenas uma refeição ao dia. Ele teria, sim, condições de adquirir ali tudo que ele precisa numa única refeição e, é claro, durante o restante do dia só estaria recebendo água. Teria água disponível, mas não mais a ração. Então, por isso que muitas vezes o pessoal recomenda alimentar o cão uma vez ao dia apenas. Interessante que o seu pH é extremamente ácido, isso tem vantagem, porque ajuda muito, principalmente ossos, a ser, no caso ali, digerido,
E também qualquer entrada ali de bactéria ou uma substância nociva, esse pH extremamente ácido acaba favorecendo aí a eliminação de qualquer surpresa que ele venha ingerir ali, ou chegue no seu trato digestivo. O trânsito ali entre 12 e 30 horas, e nós aí estaríamos em torno aí de 30 a 5 dias, observe só como também o nosso trânsito acaba sendo até um pouco mais, não tão rápido como o trânsito do cão. O cão também, com 30 horas, ou seja, um dia e meio praticamente, ele já estaria defecando o que ele comeu. E nós temos aí também fermentação no trato bacteriano, isso principalmente direcionando aí para a síntese de vitaminas do complexo B. Então, talvez até justifique algumas vezes o porquê da coprofagia de alguns animais, buscando talvez essa suplementação. Isso é apenas uma curiosidade. E o gato? O gato também, ele é estritamente carnívoro. O cachorro pode ser considerado como nós onívoro. O gato não, obrigatoriamente ele é considerado carnívoro. Também seus dentes são extremamente afiados para cortar e rasgar, não tem lateralidade de movimento de mandíbula. O gato ele tem uma quantidade menor de papilas gustativas em relação ao cão, sem amilase salivar. Essa é uma outra curiosidade interessante, o estômago projetado para muitas refeições, então ele tem que ter refeição disponível aí ao longo do dia, exatamente por uma característica do pequeno estômago que esse animalzinho tem. O pH também é bem ácido, isso também favorece a digestão de ossos, destruições de bactérias. O trânsito bem mais curto do que o cão, cerca de 12 a 24 horas, talvez até por uma questão da forma como a alimentação, poucas bocadas durante o dia. Então nós vemos aí que ele também acaba refletindo talvez no trânsito. O intestino delgado é bem direcionado para a digestão de proteína e gordura, é claro, nós vemos ali que é um animal estritamente carnívoro, e exigem uma dieta com alta proteína. Fermentação também bacteriana ocorre nesse intestino grosso. Sabendo então dessas características, como é que acaba sendo definidas as exigências ou os requisitos nutricionais desses animais? Observe sempre que nós temos ali um quadro de possível deficiência, quando você não oferece o que esse animal necessita, então ele apresentaria alguma deficiência, e muitas vezes essa deficiência pode se tornar até, caso impedir um crescimento adequado do animalzinho. Mas nós temos o que nós chamamos de margem de segurança. Quanto mais desafios esse animal sofre, ou muitas vezes, quanto mais agressão a ração dele acaba recebendo, por exemplo, temperatura, luz e outros fatores que podem prejudicar a qualidade dessa ração, nós temos que aumentar essa margem de segurança, que seriam realmente o teor ali em relação ao mínimo, uma quantidade extra que você está colocando. Cuidado, quando você aumenta essa margem de segurança, você pode incorrer do lado direito, que seria já entrar num excesso, e isso algumas vezes se torna tóxico. Alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina A e a vitamina D, em excesso pode ser tóxico para o animal. E o selênio, talvez dos microminerais, o mais delicado dentro da nutrição. Então muito cuidado com essa margem de segurança. Mas como que é determinado essas exigências? Quem afinal baliza ou, no caso, nos orienta? Nós temos o NRC, que acaba sendo praticamente o padrão de todas as outras referências. Mas os outros, o que eles mexem? Nessa margem de segurança. Então, vamos dizer assim, o pai de todos aí é o NRC. E agora, os restantes, eles acabam adotando ou a recomendação do NRC, ou algumas vezes restringindo ou aumentando essa margem de segurança. Aí viriam essas outras tabelas que nós teríamos também como referência. A primeira coisa que nós temos que compreender é como se dá esse tal de requisito de energia para cães e gatos, porque é ele que vai definir todas as outras exigências nutricionais. Então, no momento que você refina ou define o requisito energético, automaticamente você já também amarrou as outras exigências, proteínas, de gordura nessa dieta e assim por diante. Então, nós temos aí a energia sendo balizador dos outros nutrientes
da nossa dieta. Apesar que ela muitas vezes não é considerada um nutriente, mas baliza, delimita a quantidade que deve entrar os outros nutrientes na nossa dieta. Então, isso acaba sendo muito importante para nós. Agora, observe vocês que nós temos sim uma fonte de energia, que ofereceria uma quantidade de energia bruta, que seriam ali os alimentos, mesmo os alimentos proteicos, seriam fontes de energia. A gordura, ela acaba sendo o maior representante, no caso, para fornecer energia, e também os carboidratos, que agora nós introduzimos na dieta. Por que eles acabam sendo favoráveis? Porque eles sofrem um processamento. Muitas vezes eles são cozidos ou eles sofrem ação da temperatura. Isso faz com que haja gelatinização desse amido, principalmente, e aí ele se torna extremamente favorável à digestão no trato digestivo desses animais, tanto do cão como do gato. Por isso, se não houver um bom processamento desse amido, você pode gerar diarreia desses animais. Então, há de se tomar cuidado como está sendo processado esse amido. E tanto o gato como o cão recebem muito bem a presença desse amido no seu trato digestivo como fonte energética também. E inclusive a mais econômica, a mais barata. Mas observe que logo que eles ingerem essa energia bruta, uma parte dela é perdida nas fezes. Então nós já teríamos aí, descontando das fezes essa energia bruta, nós chegaríamos na energia digestível. Mas só as fezes perdem energia? Não. Você também perde na urina e nos gases. Então, retira-se também a energia que está sendo perdida na urina e nos gases e sobra o quê? A energia metabolizável. É ela que vai ser a referência nossa das exigências energéticas de cães e gatos. A energia metabolizável, ou seja, depois que você tirou a energia das fezes, da urina e dos gases. E o NRC? Como nós falamos lá, é o pai de todas as referências. O que ele diz? Ele nos alerta exatamente disso. Ele fala assim, olha, você tem que ficar aí muito esperto com o teor energético. Por quê? Porque através dele nós vamos definir os requisitos nutricionais dos restantes. Adentrando aqui nas exigências para cães e gatos e usando, no caso, aí, realmente a referência como o NRC, observe que ele já faz um alerta lá dizendo que para você providenciar uma correta nutrição para cães e gatos, há necessidade de você considerar qual a fase do crescimento, se esse animal está em manutenção, se esse animal está em gestação e lactação, porque dependendo da condição fisiológica desse animal, altera essas exigências nutricionais. E também, é claro, através até do tamanho. Interessante que o cachorro, dentro dos animais, é o que tem maior variação de tamanho. Então, ele acaba tendo um grande diferencial das exigências nutricionais, exatamente por se não ter um padrão. São animais que variam de 1 kg até 60 quilos. Então, nós temos que tomar também cuidado com isso, com variação de tamanho. E é claro que no momento que nós entendemos que a energia ela é o maior ou o melhor balizador das exigências nutricionais e não a matéria seca, então ela se torna hoje referência para nós. Por isso que o nosso programa usa como referência a energia metabolizável e não a matéria seca da dieta. Mas esse alerta já é dado ali pelo NRC, chamando a atenção que essa seria e é a melhor forma de você amarrar as exigências nutricionais. Amarrar com a energia e nunca com a matéria seca. E é claro que ele traz aí uma sequência de fórmulas que nós temos que entender da onde nasce, afinal, a exigência de energia. E nasce exatamente dessas equações que simplesmente é você oferecer o peso do animal. No momento que você coloca o peso desse animalzinho nessa fórmula, e observe que são 2 pesos. É o peso atual e o peso que você espera que ele atinja na sua maturidade. Então nós sempre trabalhamos com essa diferença entre o peso atual e o peso na sua maturidade. E através desse cálculo, define-se então aquele valor de 1.934 quilocalorias. Essa seria a forma que é feito o cálculo através do NRC para definir o que? Energia, exigências nutricionais aí no caso, para cães. Agora, voltando àquele detalhe das curvas de crescimento e as possibilidades de diferentes pesos desses animais,
nós não temos como não considerar a curva de crescimento desse animal, porque se nós calculamos a energia através da diferença do peso atual do peso quando ele for adulto, quem vai falar o potencial de crescimento é a curva. Então nós temos que acompanhar a curva. Hoje nós já temos aí várias previsões, desde o nascimento até quando esse animal estabiliza o seu peso, e nós teríamos condições de ter uma ideia de cães de pequeno porte e até de grande porte, e como seria o crescimento esperado desses animais. Para isso nós temos a nossa planilha, que permite a modelagem. Eu pessoalmente gosto muito dessa curva de Richard, tenho nela um grande diferencial. Aqui você pode ajustar, no caso pegamos ali, como exemplo ali nós temos animais, no primeiro exemplo nós teríamos animais de 20 quilos, no primeiro mês pesando 1,8 kg e chegando a 20 quilos com 18 meses. Como seria a curva de crescimento? Exatamente aquela curva de baixo, ajustada. Outro exemplo seria um animal de 60 quilos, com um mês ali já estaria com 3,5 kg, e atingindo aos 18 meses 60 quilos. Observe que o que você mexeu? No platô dessa curva. Você jogou essa curva, que finaliza o peso aí adulto bem acima do anterior. Mas o que nós queremos mostrar realmente que nós e o NRC trabalha com a diferença do peso atual, que seria aquela faixa de baixo, em relação à expectativa, onde finaliza o crescimento. Então, esse valor é o que dá referência para o cálculo das exigências nutricionais. A distância entre o peso atual e o peso adulto que vai definir aí a exigência do animal. E é claro, quanto mais próximo esse animal estiver da finalização do seu crescimento, vai diminuindo as exigências nutricionais, porque ele já está chegando já próximo simplesmente da sua manutenção. Então vocês precisam observar isso, que animais pequenos são mais exigentes do que os animais que já se aproximam da sua manutenção. Esse exemplo, dado pelo próprio NRC, ele prevê ali um animal com 17 quilos, peso atual, e atingindo na sua maturidade 35 quilos. Então, exatamente por essa diferença de peso, substitui esses valores na equação e chega ali naquele valor de exigência de 1934. Esse seria o exemplo, então, que é oferecido pelo NRC. Então, tudo nasce exatamente dessa exigência que tem o peso metabólico de 0,75. Esse é o peso metabólico que seria considerado a área do corpo do animal. No momento que você define a energia desse animal, nasce as exigências de proteína, aminoácidos, gordura, ácidos graxos, minerais e vitaminas. Observe tudo nas costas ou em relação às exigências energéticas. Observe você a importância de se definir a exigência energética, que é ela que baliza todas as outras exigências. E a energia também definindo aqui tanto a exigência para animais em gestação, e é claro, sempre levando em consideração o peso do animal, e no caso, se fosse já em lactação, considerando o número de cachorrinhos e também o peso desse animal. Então, serve para vocês tudo para definir a energia. Agora, se nós caímos aqui para gatinhos, mesmo princípio. Muda simplesmente ali o peso metabólico, agora que é 0,67, então antes era 0,65, agora para gatinhos é 0,67. Mas o princípio de cálculo permanece o mesmo. Você tem que saber o peso atual do gatinho e qual a previsão desse gatinho vai atingir na sua maturidade. A partir do momento que você definiu a energia, nascem as exigências de proteína, ácidos graxos, ali no caso gordura, minerais e vitaminas. Tudo amarrado na energia. Observe que o NRC ele tem um ponto balizador entre a deficiência e, no caso ali, as necessidades. Seria aquele pontinho a necessidade. Como nós damos uma margem de segurança, nós adentramos ali um pouco mais à direita, mas acaba se tendo, como o NRC, ele acaba dando só um momento de transição entre a deficiência e a necessidade. Por isso que a importância de se pensar nessa margem de segurança para sair desse ponto, que seria onde você inicia o que o animal precisa, fugindo no caso da deficiência. Agora, essa margem de segurança nós temos que tomar cuidado com ela. Porque se nós temos ali as necessidades desse animal, depende da ambiência, quanto mais
desafios esse animal tem. Por exemplo, um animalzinho aí que tem um frio muito intenso, ele precisa de mais energia. A genética também, dependendo do tamanho desse animal, vai precisar de mais energia. O manejo, se você tem um animal muito ativo ou não, também interfere na energia. A sanidade, a condição desse animalzinho também, definindo as necessidades energéticas. Agora, para você finalizar em termos de exigência, vai depender então desse espaço que você vai querer dar, da segurança dessa, ou da insegurança. Quanto mais insegurança, mais você joga de espaço. Só que o que acontece? Se você joga uma margem de segurança muito grande, isso sai tudo nas fezes, então você está prejudicando o meio ambiente. E o pessoal hoje começa a questionar que não há necessidade de tanto exagero, porque você também tem que pensar nesses excretas. E o custo, porque se você aumenta a margem de segurança, aumenta o custo. Então isso pressiona essa margem para baixo. E outras pressões nós vamos ver. Nós temos a exigência do alimento seguro, você não quer nenhum excesso que possa ter até entrar no quadro de toxidez. Tem o problema então do meio ambiente, a opinião pública exigindo aí realmente alimentos de maior qualidade. Se eles são de maior qualidade, tem melhor qualidade de digestão. Então também você acaba poupando ou minimizando essa margem de segurança. E o bem-estar animal também, que ele não precisa comer um exagero. Então pressiona essa margem de segurança. Assim, nós definimos a exigência em energia. Próxima aula, nós já vamos adentrar nos macronutrientes, comentando cada um deles: água, carboidratos, proteínas e gorduras. Tudo bem? Muito obrigado por sua atenção.